E aí, gurizadinha, boa noite. Editor da Lento aqui. Então, boa noite, torcedora do Botafogo, né? Porque depois da conquista desse brasileiro, você acompanha aqui os melhores momentos e também o pós-jogo desse baita jogo, que foi mais para cumprir tabela, né? Mas você acompanha aqui. Então, bora pro vídeo. Com essas imagens emocionantes para o torcedor do Fogão, Conrado Santana está aqui comigo. Estamos iniciando a nossa transmissão, Conrado, nessa expectativa do embarque do Botafogo, porque o desafio em campo aconteceu durante toda a temporada, mas agora, meu amigo, há um desafio logístico para o Botafogo, que vai viajar nessa madrugada, voo fretado até Marrocos para abastecimento e depois Doha, e já tem um compromisso contra o Pachuca do México na próxima quarta-feira, 14h. O nosso aquecimento no Sport TV começa 13h. Depois, se passar, pega o Al-Ahly já no fim de semana e depois, no meio da outra semana, já teria uma final. Já pensou Botafogo e Real Madrid? A gente poder acompanhar mais um sul-americano enfrentando o europeu na decisão da Copa Intercontinental. O Botafogo também já está garantido no Mundial de Clubes de 2025. A gente vai poder falar também sobre essa expectativa para o ano que vem. Botafogo que veio nessa transformação, né, Conrado? De um ano para o outro. A gente estava aqui conversando antes de iniciar essa transmissão dos jogadores que ficaram naquele elenco, que sofreu tudo que aconteceu em 2023, da galera que chegou. E o Botafogo faz uma temporada como fez, campeão brasileiro depois de 29 anos, agora tricampeão e campeão da Libertadores de forma inédita. Boa noite mais uma vez, Bruno, todo mundo aqui com a gente. Eu achei legal que após o título hoje, né, do Campeonato Brasileiro, o Sport TV fez uma cobertura ali espetacular, modéstia à parte, viu, pessoal? Ali direto do campo, né, o troca de passe que estava no ar até agora. E a gente ouviu vários jogadores, inclusive o Arthur Jorge. Eu achei interessante, alguns lembrando que o ano passado foi muito triste, óbvio, foi histórico negativamente, eu tô sempre falando isso, a gente não pode correr da verdade, né? Aconteceu com o Botafogo, assim, 14 pontos na frente, acabou entregando um campeonato, uma das maiores pipocadas que já aconteceu, isso é um fato. Mas todos eles falando que aquilo foi importante, aquela dor, aquele sofrimento, pro momento de hoje. Sim. Eu achei isso interessante que eles mesmos citaram isso. Ano passado é ruim a gente falar isso, mas foi importante pra gente chegar até hoje. E aí esse problema da maratona que você tá falando, já não tem tempo, já tá indo pro Catar, é onde o Botafogo sempre sonhou em estar. O Botafogo sempre sonhou em estar cheio de competição importante pra jogar, sem tempo pra treinar, viajando, comemorando o título, e aí alguém vai beber, alguém não vai dormir muito bem. Isso significa que o seu time está sendo muito bem sucedido. Então é um problema que o botafoguense e o Botafogo sonhou em ter e chegou. E não é só agora não, já está vivendo isso desde o jogo contra o Palmeiras, que a gente pode chamar dali de uma final antecipada, de certa forma, que teve que jogar terça-feira antes de uma final da Libertadores, né? Viajou para a Argentina, jogou aquele jogo importantíssimo, estando na segunda colocação, ganhou do Palmeiras fora de casa, viajou para a Argentina, teve um jogador a menos, voltou, foi para o Rio de Janeiro comemorar o título, foi para Porto Alegre jogar contra o Inter, que era o melhor time do retorno então, ganhou lá também, que era importante, e agora volta para o Rio, agora viaja, enfim, tá passando por essa maratona, mas de novo, que o botafoguense sempre sonhou em estar, sempre sonhou em poder reclamar disso, e tá podendo reclamar disso hoje. Tá sem tempo para nada, meu jogador vai estar cansado. Essa é a nova realidade do Botafogo. E daqui a pouquinho o ônibus do Botafogo vai sair do Newton Santos, do estádio Newton Santos até o Galeão, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e é para lá que a gente vai conversar com o Diego Moraes, na reportagem do Sport TV, que está no Galeão acompanhando a expectativa para a chegada do ônibus do Botafogo para esse voo que vai primeiro, como a gente falou, para o Marrocos e depois para o Catar. Tudo bem, Diego? Boa noite para você. Pro Bento, né? O cara gastou um dinheiro para ir para Buenos Aires, isso é muita comemoração, não dá para estar em todas, né? E só um detalhe sobre ali o Bento, né? A gente viu 14 anos, né? Sim. E às vezes, né? A gente não é tão velho assim, né, Bruno? A gente é jovem ainda, mas às vezes com 14 anos, sempre uma criança, né? Um jovem, um adolescente se empolga. Hoje é o melhor dia da minha vida. A gente às vezes, calma, você vai viver muita coisa ainda, mas o Bento com certeza viveu um dos melhores dias da vida dele, já com 14 anos. Quando ele estiver lá para 90, ele vai continuar falando. Não é uma empolgação, ele realmente viveu um dos melhores dias
da vida dele. Bom, o destino é o Galeão, mas a partida é o estádio Newton Santos. Vamos pra lá então. O Botafogo tá marcado para essa saída acontecer mais ou menos às 11h15. E a gente tava aqui aguardando e o Marlon Freitas chegou com a família. Aí tava aqui conversando com eles e a Bela, a filha do Marlon, falou que quer falar. Você quer falar? Quero. Me conta então, o que você quer falar pro pessoal? Eu quero falar da minha piscadinha. A tua piscadinha, o que é? Eu fiquei muito famosa depois eu fiz a minha piscadinha. E por que tu fez essa piscadinha? Pra representar meu pai. Ah, muito bem. E eu soube que você já falou sobre a temporada do seu pai, mas eu quero que você fale pra mim também. Como é que foi a temporada do teu pai? 2 títulos, Olha, Libertadores, Brasileiro. Olha, mas foi mais ou menos. Por que isso? Por que mais ou menos? Porque ele não faz gol. Ah, entendi. Esse é o problema. Marlon, você concorda com isso? Porque o teu pai, ele faz aquela enfiada de bola, entendeu? Pra depois o jogador da assistência fazer gol. É isso, Marlon? Papai não faz gol, entendeu? Mas Papai você dá só dá o assistência. Então, assistência tá ruim? Não, tô Tem que participando. fazer Pra bola chegar no ataque, a bola tem que passar no papai, ué. Papai tem que construir o jogo. Papai constrói e tem os jogadores de qualidade do nosso time pra poder ir lá fazer o gol. Igor Jesus, Chiquinho, Luiz, entendeu? Tá bom Mas assim? eu tô te devendo um gol, valeu? Tá, Vou tá fazer. E se ele fizer um gol pra você, agora na Copa Intercontinental, por exemplo, ele tem que fazer alguma comemoração específica? Tem. Qual que é? Você já combinou com ele alguma vez? Não, mas não vai ser gol pra mim, não. Vai ser pro tio Cascão, assim. Quem que é o Ticascão? É o irmão do meu pai. Ah, Vai entendi. ser pra ele. Caramba! E ele, na comemoração, ele vai sentar no chão e vai apontar para cima. Ah, entendi. Gostei muito disso. E Marlon, pra você, como que é ter esse pouco tempo com a família, né? Porque vocês já vão agora viajar. Como que é ter esse tempo? Depois de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, tira um peso das costas. Um momento importante, né? A gente está comemorando com a família. Eu fiquei muito feliz que a minha família, né, veio, né, participar desse momento comigo. Tiveram comigo lá desde o início. Então, assim, é um momento muito importante para mim. É onde eu, né, encontro forças para poder continuar, para poder lutar, né? Então, assim, é por eles, é para eles isso tudo aqui, todo o sacrifício, né? E fiquei muito feliz de eles estarem participando desse momento comigo. Um título brasileiro, né? Um título da Libertadores também. Então, assim, é um ano mágico, um ano histórico para nós, para o clube, né? Agora vamos viajar aí, pegar essas horinhas de voo aí para a gente ir lá no Catar, né? Fazer o nosso bom trabalho, representar, né, o Botafogo da melhor forma. Né, e desfrutar desse momento que é único. Você acha que o Botafogo pode ser campeão mundial? Acho. Acha? Se o Real Madrid vier de peito aberto, né? O Tiquinho, o Almário Savarino, o Júnior Santos e o Almário Savarino, eles estão jogando muito bem. Ah, entendi. E o teu pai? Tá também. Ah, tá. Que bom. Eu acho que quando ele jogar com o Real Madrid, quem vai fazer o gol é meu pai, Almário Savarino. Tá aí. 3-0? Então, 3-0? Você falou 3 nomes aí. Vai ser 3-1. Vou dar uma ajudinha. 3-1, vai dar uma ajudinha no Real. Valeu, então. E Marlon, agora pensando no Mundial, assim, a gente até tava conversando esses dias que vocês ganharam Libertadores sem férias. Deu pra comemorar, mas sem férias. Agora é Brasileirão sem férias. Como que é isso, assim, empilhando título? Isso também é time grande, né? Não adianta. Assim, é claro que é difícil porque, né, da Libertadores, por exemplo, nós não tivemos muito tempo para poder comemorar, né, 2 dias, né, de comemoração, né, e logo depois a gente já foi pro Sul para poder jogar contra o Inter. Então, assim, é que eu falei, é sacrifício, né, valeu a pena, tá valendo a pena, né, e isso mostra que a gente está representando bem a camisa do Botafogo, né, nós jogadores, os funcionários também, eu sempre cito eles porque eles fazem parte desse momento. Né, eles, né, às vezes não aparecem tanto assim para quem assiste futebol, mas para nós eles têm uma importância muito grande, né, então a gente tenta sempre dar o melhor para eles poderem dar o melhor deles também no dia a dia,
Então, assim, é muito importante pro clube, né? Como você falou, não temos muito tempo, deu para comemorar só algumas horas e daqui a pouco a gente já vai seguir viagem pro Catar. Mas é isso, né? É o preço do sacrifício, né? E vai valer a pena. E vocês tiveram um pouco contato com a torcida, mas já deu pra ver a empolgação. A gente encontrou gente pagando promessa, descendo de joelho aqui no estádio Newton Santos. Enfim, várias histórias assim, pessoal muito emocionado. Acho que essa emoção chega até vocês, né? Ah, com certeza, né? Como eu falei, né? O título da Libertadores foi um título histórico pro clube, né? O clube nunca conquistou, nunca chegou. Então, assim, cara, é um momento muito mágico mesmo, sabe? Que o clube tá vivendo, que os torcedores estão vendo, que nós também, jogadores, né? E agora um título brasileiro, se eu não me engano, deu nem 10 dias 8 dias. 8 dias, pô. Então, 2 títulos desse tamanho. Então, assim, cara, isso mostra que o clube tá no caminho certo. Mas o clube não pode parar por aqui, tem que continuar crescendo, né? Dentro primeiro, para depois, né? Consequência disso, os resultados aparecerem dentro de campo também. Vou parar de incomodar vocês para vocês poderem aproveitar, ó. Só bota o óculos aí para dar o tchau pro pessoal, que eu gostei desse óculos, achei estiloso. Manda um beijo. Beijo! Tchau, gente. Beijo. Ô, Marlon, tá devendo um gol pra filhota, hein? E uma coisa que eu sempre quis fazer, Conrado, imagens do Globocop agora pra você no Sport TV, ao vivo, que tá bonito, o estádio Newton Santos ainda todo iluminado. A Duda falou, né? O ônibus vai demorar mais pra sair do que era o planejado, então a galera, claro, tem que trabalhar amanhã, segunda-feira, Conrado Santana. Muita gente já saiu de lá. Mas você vai poder acompanhar aqui com a gente a trajetória do ônibus do Botafogo até o Galeão. Ah, sem falar que o pessoal tá o dia inteiro já mobilizado por causa do Botafogo, porque teve um jogo hoje, né? Não é que um dia hoje só pro embarque do Botafogo pra galera acompanhar. Tem isso também, o pessoal já foi hoje numa final de Campeonato Brasileiro, tá? Desde de manhã, quando acordou pensando nisso, foi pro Newton Santos e tal. Agora, pô, 11 da noite, né, amigos? Vai ser um ou outro muito guerreiro, né, que vai estar acompanhando. Por isso que vai ser um pouquinho diferente de quando a gente já viu algum time saindo aqui, né? Que teve uma data combinada, porque todo mundo marcou de ir lá para fazer o embarque. Além dos títulos na sequência, né? Tava todo mundo em Botafogo outro dia comemorando o título, enfim. É realmente uma época, como eles estão falando, né? Tempo de Botafogo e estão saboreando, né? Cada momento. Sabe que ano que o Marlon Freitas nasceu, Conrado? 92... 1995, Conrado. 5, é verdade. Exatamente quando o Botafogo conquistou o título brasileiro. Veja só, 29 anos depois, o cara é o capitão do Botafogo. E nessa conquista histórica, a gente fala um pouquinho mais sobre Marlon Freitas. Tem que ser aqui, velho! Marlon foi um bom achado do Botafogo. Eu gosto muito. Dá estabilidade, chega à frente, bate de fora da área, sabe fazer uma bola longa. Marlon Freitas tem lançamento pro Ponte! Gol! O Flamengo nesse início tem que estar atento ao posicionamento dele, porque 2 vezes que ele pegou na meia esquerda, uma ele colocou o Matheus Ponte lá e saiu o gol e agora ele finalizou. Marlon de primeira! Igor Jesus apostou corrida, deixou o Bruno Pacheco comendo poeira. Nós chegamos aqui, sabe como? Porque eu acreditei em você. Você acreditou nele, a gente se abraçou, tinha que ser assim, velho! Chega do Marlon Freitas, esticada pro Cuiabano, invadiu o livre, Cuiabano bateu! Gol! O Marlon Freitas fez um passe genial pro Cuiabano, que finalizou um chute seco, cruzado. Precisão de passes, coisa absurda. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho ele é fundamental para o que o Botafogo fez no ano passado. Também fundamental para o momento que o time vive hoje. Imagens do Globocop, Conrado Santana. Importância tática, mas também espírito de liderança. Acho que são 2 coisas que marcam a trajetória do Marlon no Botafogo. Ah, com certeza, né? A qualidade dele no meio-campo, acho que a gente nem precisa falar. 5 assistências, né? A gente viu algumas ali nas nossas imagens, na reportagem sobre ele. E assim, além do líder em campo, né, eu acho que ele representa muito essa mudança de chave, 23 para 24, Sim. Porque como a gente já conversou aqui no começo, né, não dava para ignorar o que aconteceu. Não dá para falar, não, foi normal, perdeu. Não foi. Tanto é que o Botafogo sabia disso. O Botafogo reformulou o elenco. Tanto é que
do time titular é o Marlon Freitas e o Bastos, remanescente. Só que o Bastos nem jogava, né? O Bastos era um reserva daquele que entrava bem pouco. Então é o Marlon Freitas, que ficou marcado ali pela torcida, teve o episódio da pescadinha contra o Palmeiras, então reformulou o elenco. E o Botafogo, além de tudo que tem sido elogiado, né, ele fez isso também muito bem. Porque não dava pra jogar também todo mundo na lata do lixo, ninguém serve, tá? E o Marlon Freitas provando que servia e muito, servia demais. Então, teve que mudar algumas peças, né? Alguns foram negociados, já poderiam sair, igual o Perry e o Adriano foram pro Lyon, né, que faz parte do conglomerado ali do John Textor, e outros tiveram que sair, porque precisava ter uma oxigenada, tinha que mudar um pouco. Só que aí ficou o Marlon Freitas e assim, é emblemático, ele além de ficar titular, ser o capitão, né? E não é só o capitão dar a faixa pra ele, vai aí porque você tava ano passado. O cara é capitão mesmo, ele é líder. Não é só nessas palavras que a gente vê, que é muito legal ver, né, essas preleções antes do jogo, mas eu brinco que você for lá no time que perdeu, tem uma bem parecida. É o que ele faz todo dia, nos jogos, nessas preleções também. O cara é líder mesmo, ele é muito líder e assim, muito legal, uma história de superação, porque ele fez parte, ele mesmo falou hoje também depois, ele caiu de rendimento também, ele fez parte do problema que houve no ano passado e ele deu a volta por cima e jogou demais, um dos melhores meio-campistas, né, um dos melhores volantes do país e muito importante nesse time do Botafogo. E a gente costuma dizer aqui nas transmissões que quando o jogo começa, o jogador tem a oportunidade de fazer diferente, né? Às vezes está marcado por algum lance numa partida anterior, mas dependendo do símbolo, né, da taxação que se faz em cima da imagem de alguém, às vezes o jogador não se recupera. Sim. E ele teve a oportunidade no ano seguinte sair como um capitão vencedor de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. A gente aproveita antes dessa expectativa para a saída do ônibus para relembrar, resumir um pouco de como foi essa temporada do Botafogo, uma temporada que ainda não terminou, ainda tem a Copa Intercontinental, mas já é mágica com suas conquistas, afinal de contas, é tempo de Botafogo. Botafogo está precisando de personalidade, principalmente na linha defensiva. Devido a tudo que aconteceu no ano passado, precisava de algumas novas referências. É mais um anúncio do Fogão. Já havia confirmado o goleiro John e também o Alexander Barbosa. Agora a chegada do Savarino, mais um reforço para o Botafogo. O Luiz Henrique foi anunciado nesta quinta-feira, né? Ele, que aos 23 anos, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Botafogo apresentou de forma oficial nessa terça-feira o volante Gregory. Mas vamos falar do Botafogo, inclusive, do derrotado, de como deixar para trás a última temporada e essa continua sendo a grande dificuldade do Botafogo. O Botafogo ficou fora das finais do Carioca. A gente teve a contratação de um técnico para o Botafogo, a gente ouve agora o que o Arthur Jorge diz. Nós temos que nesta altura garantir uma coisa, que seremos sempre uma equipa corajosa, determinada e que possa jogar para ganhar contra quem for ou quando quer que seja. Gol do Botafogo! Savarino, que é isso? Que pintura! Luiz Henrique de primeira! Luiz Henrique faz um lindo gol! O início do Botafogo foi muito ruim na Libertadores, né? Era digno de você falar, ixi, não vai classificar. Né? Então eu acho que é muito relevante o Botafogo ter ido atrás e conquistado essa classificação e ter buscado isso. Tem argentino talentoso chegando. A contratação do meio-campo argentino Thiago Almada. O volante Alan e o atacante Igor Jesus, os dois já estão regularizados. E fez a contratação relâmpago do Alex Telles, que rompeu o contrato ontem e ontem mesmo já estava assinado com o Botafogo. Foram 8 jogadores contratados, mas impressiona os valores, porque alguns com valores altíssimos, como é o caso do Vitinho, para um jogador de defesa, né? Maior contratação da década de um defensor em valores. Tiquinho Soares! A torcida vai à loucura no Nilton Santos! Gol! O Botafogo samba, o Botafogo comemora, o Botafogo é líder. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. E a gente está falando de uma partida em que o Botafogo não foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro, mas o Botafogo teve uma coisa que é fundamental no futebol, o principal do futebol. O Botafogo foi letal. Merecida a classificação do Botafogo pelos 180, vamos dizer assim. Os 180 ou 200 minutos jogados, acho que o Botafogo foi
numa soma de minutos melhor do que o São Paulo. O Botafogo produziu no futebol brasileiro e na América do Sul os melhores momentos de futebol que a gente viu em 2024. Então toda essa festa aqui está sendo preparada já para empurrar o time, motivar o time diante do Palmeiras às 9h30 da noite, lá em São Paulo. O Botafogo derrota o Palmeiras e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. O momento do Botafogo é melhor, o time do Botafogo também é melhor. A gente respeita muito o Atlético, mas o time é melhor, o elenco é melhor e tá jogando melhor. É tempo de Botafogo! O glorioso conquista a América! O título, o dia, o momento, os mais importantes da história do Botafogo. Tu, torcedor que ficou até aqui, de verdade, muito obrigado. Só que não esquece de deixar o like aí, comentar e compartilhar em todos os seus grupos de futebol. Boa noite, gurizada. Perfect.